Uma coisa tem que ficar bem clara, né? Imprensa é oposição, como dizia, como disse, escreveu muito bem Milor Fernandes. O resto é armazém de secos e molhados. Imprensa a favor não existe. Quando ocorreu o golpe de 64, eu tinha 13 anos de idade. Mas eu já acompanhava a política desde a campanha, desde os 7 anos de idade, porque meu pai foi candidato a prefeito de Vitória em 1958, quando o Jango era presidente do PTB, meu pai foi candidato pelo PTB. No dia 31 de março, para o dia 1º, quando eu acordei, eu quis acompanhar meu pai para o centro de Vitória, onde se concentrou naquela praça da escadaria do Palácio. Então houve uma grande concentração popular, né? Pessoas com quem posteriormente eu fui me reencontrando ao longo da militância de resistência ao golpe de 64, que, sobretudo, a resistência cultural. A Revolução teve Revolução não, o golpe de 64, a quartelada de 64, pode chamar de revolução. Eles botavam um carimbo logo após o golpe. A revolução é irreversível e consolidará a democracia no Brasil. Sabe como no futebol, como se fala assim, não pode deixar o adversário, o outro time gostar do jogo. Eles começaram a gostar do jogo, começaram a achar muito bom. Então o Castelo Branco disse que ia sair, foi até uma manchete da última hora: Castelo diz que sai, mas vai ficando. E a gente imprimia um jornal chamado o Jornal da UES. Foi como se fosse o embrião da resistência estudantil ao golpe de 64. E eu era muito amigo de Paulo Torre, que estudava História na Faculdade de Filosofia. O Paulo Torre, então, foi esse revisor do Diário, conseguiu um emprego de revisor no Diário. E aí, logo em seguida, chamaram ele para a redação e ele me chama: você não quer ser revisor? Aí eu aprendi a ser revisor e logo fiz o mesmo caminho. Já fui para a redação, eu virei repórter, peguei as primeiras pautas, etc. A dependência econômica que os jornais tinham do governo era muito grande. Os jornais, eles chegavam a faturar editoriais favoráveis ao governo Cristiano, ao governo Arthur. No dia do AI-5, houve um fato interessantíssimo, né? O meu primo, Antônio Carlos Neves, junto com Paulo Torre, com Milson Henriques, montaram os primeiros espetáculos, montaram um teatro de arena, onde foi montada a Arena Contra Zumbi, de Guarnieri e Boal, que tinha feito grande sucesso em São Paulo. Então foi a resistência cultural à ditadura, começou ali. A gente fazia tudo que era possível, a gente militava nos partidos clandestinos, a gente era recrutado porque a gente, na verdade, éramos muito poucos, mas com uma capacidade enorme de servir ao Brasil e de se opor, de lutar pela democracia, pela anistia, pela liberdade. Eu considero o Festival de Verão um ato absolutamente, essencialmente político. A ideia veio de Woodstock, a inspiração. O filme Woodstock passou aqui em 70, paralelamente em que a repressão se intensificava, muita gente fugia, entrava na clandestinidade. Bom, então nós queríamos juntar, reunir a juventude, gravar, a exemplo de Woodstock, gravar um disco duplo ou triplo
né, conforme tinha saído aquele Woodstock triplo, né, nós contamos com o apoio da Prefeitura de Guarapari e o que o Estado já tinha liberado, que eram as passagens de avião, né? A Prefeitura assumiu o pagamento dos hotéis e nós tínhamos o dinheiro da venda dos ingressos. Numa época que não tinha celular, não tinha internet, não tinha rede social, entendeu? Como é que nós conseguimos mobilizar mais de 40 mil jovens para vir, sem contar os que vieram e que foram mandados pela polícia para as divisas do Estado. Polícia Federal, né, o SNI, a Polícia Civil, enfim. Os hippies eram presos e colocados, levados em ônibus para a fronteira, juntavam, né? Quem era preso em flagrante ia para a cadeia mesmo. O Festival do Guarapari foi um ato político, de coragem política, porque, inclusive, nós acabamos sendo presos e liberados na última noite. Posteriormente, houve a prisão de 30 capixabas no Congresso da UNE em Biúna. Fizemos outra passeata. Foi quando o Everton Guimarães e Júlio César Prates Matos, que era estudante de medicina, eles, ao subirem no muro da Faculdade de Direito, ali perto do Palácio, para discursar, quando eles desceram, eles olharam, prende esse pessoal aí. A Zé Listem deu uma bolsada na cara do Zé Dias Lopes. Você vê como é que Vitória era uma província, mas mesmo como província, havia resistência, né? Havia não só cultural, como a gente ia para a rua, embora pouca gente tivesse coragem de verdadeiramente de botar a cara na reta para enfrentar a ditadura. Veja, é uma cidade de 50 mil habitantes, a grande Vitória toda tinha 200 mil. É evidente que quando você pegava um ônibus, você não sabia se o cara que estava sentado do seu lado poderia ser um informante da polícia. Isso havia muito. Um caminhoneiro de Conha, chamado Rubens Peruso, foi levar uma carga de banana para o Rio e foi atacado por 2 bandidos, foi morto, desovado em Xerém, roubaram a carga e o caminhão dele. E aí acharam o corpo, abriram um inquérito lá. Bom, o cunhado dele era um sargento da PM chamado Alduino. Resolve investigar por conta própria, né? E foi a Xerém, claro, o inquérito estava da Polícia do Rio, mas ele obteve alguma informação de que possivelmente dois caminhoneiros que tinham saído num Fenemê para entregar uma carga no norte de Minas, né, poderiam ter sido eles os assassinos. Aí ele foi atrás e tal. Teve o apoio do chefe de polícia da época, que era o coronel Décio Nascimento, e aí foi prender os dois em Moraes. Trouxe para Vitória, chefatura. Chegou numa sexta-feira, o coronel Décio fez vista grossa. Ele falou assim, eu vou levar os presos para Xerém, que tinham que ir responder em Xerém. Eles não tinham que responder no policial. Aí, num sábado, ele parou, deixou os dois na delegacia de Conha, deixou um que é conhecido como a cidade dos caminhoneiros, todos revoltados pela morte do caminhoneiro local, Rubens Peruso, e às 4, 5 da tarde, mais de 200 caminhoneiros se reúnem naquele posto União, que era um centro de caminhoneiros, né? E ficava a 500 metros da delegacia. E foram andando, entraram, só tinha um policial, que o sargento tinha deixado, né? Arrombaram e trucidaram os dois, a paulada, a pedrada, linchamento de pão. E ninguém foi exatamente identificado.
O policial que estava lá disse que não conheceu ninguém, porque então, para mim, quem matou os dois foi a polícia, o sargento, o parente. E o juiz, por sinal, para dizer que e realmente comprovar que ninguém pagou pela história, ele foi o título da última matéria. Juiz antecipa a sentença. Foi um estouro da boiada. E ficou por isso mesmo. Eu fui preso numa passeata, e naquela época que a gente fazia, eu trabalhava no diário, participava de passeata, então até as pessoas não eu dizia, não, eu estou aqui cobrindo passeata. Mas, na verdade, eu estava participando da passeata. Eu fui preso, levado para Bento Ferreira, e de lá eu fui levado para a Polícia Federal. Aí tinha um caderno que eu estava montando, os cadernos especiais de fim de semana, que era o caderno da semana e o caderno imobiliário, e eles tinham vendido a reportagem e foram lá e conversaram, os donos do jornal. Conversaram com o diretor da Polícia Federal e aí permitiram. No sábado de manhã, eu fui levado numa Kombi da Polícia Federal para o diário. Ficaram os caras lá, parados na Kombi, lá na porta. Eu entrei, e aí minha mãe foi avisada por telefone, minha mãe levou almoço para mim, tal, eu almocei lá na oficina do diário, e lá pelas 4 horas da tarde eu acabei de paginar o caderno foi para a impressora para rodar, né? E 4 horas da tarde voltei para a Polícia Federal. Aí na segunda-feira eu só fui liberado depois de ser levado para a Justiça Federal, onde o então juiz federal Romário Rangel botou meu pai no banco dos réus e eu fiquei na primeira fila. Eu não era réu, porque eu era menor de idade, cara, eu tinha 17 anos. E aí ficou 3 horas falando pro meu pai, seu filho não pode fazer o que está fazendo, ir para passeata, não sei o quê, parará, o senhor não pode permitir, eu vou entregar seu filho ao senhor, porque ele é menor de idade, tal, tem que cumprir a lei. Tal. É lutar pelos direitos humanos, é lutar para que, pelo respeito, a memória, a verdade e a justiça. Nós temos que recontar essa história, porque a história não é a que estavam tentando escrever. Até a Folha estava dizendo que a ditadura era dita branda. E a ditadura nunca foi branda, coisíssima nenhuma. Só quem teve coragem de botar a cara na reta pode dizer.